Oi, pessoal. Como eu disse, a gente tinha então um estudo a respeito do segundo capítulo do livro A Gênese, né? A respeito de Deus. A gente combinou com um grupo de estudos que cada um faria uma pesquisa a respeito de um assunto, de um dos deuses modernos que a gente conhece, né? Quando eu falo deuses modernos, eu estou falando dos deuses que são conhecidos hoje, tá, gente? Que a antropologia, nos seus estudos, reconhece que fazem parte do imaginário das diversas sociedades do nosso planeta. E nós vamos começar o nosso estudo hoje com a afirmação de um filósofo alemão contemporâneo de Allan Kardec, que é o Ludwig Feuerbach. Ele tinha uma afirmação muito interessante que eu penso que ela deve nortear os nossos estudos hoje, à luz da antropologia, a respeito de Deus. Eram reflexões que estavam permeando a sociedade daquela época. É bem provável até que Kardec nem tenha tido acesso a esse pensamento do Feuerbach. Tá? Mas hoje não tem como a gente analisar esse assunto Deus sem levar em conta o que ele disse, porque o entendimento que ele desenvolveu passou a nortear, portanto, todas as abordagens da antropologia. Então, o Feuerbach dizia o seguinte, olha, que não foi Deus quem criou o homem à sua imagem e semelhança, ao contrário, é o homem, é o ser humano quem cria Deus à sua imagem e semelhança. Eu vou repetir porque a ideia é muito interessante. Ele diz, olha, que não foi Deus quem criou o homem à sua imagem e semelhança, como está escrito lá na Bíblia, no livro do Gênesis, no Velho Testamento. Ele vai dizer que, ao contrário disso, é o homem quem cria Deus à sua imagem e semelhança. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que as sociedades humanas elaboram sua ideia a respeito de divindade a partir dos seus referenciais de vida, do modo como eles organizam a sua própria existência. Então, é um ponto de vista bem diferente do que a gente estava acostumado na nossa tradição religiosa, que a gente imaginava que Deus que tinha nos criado à sua imagem e semelhança. Daí as pessoas imaginavam Deus como um velhão barbudo, como está no quadro do Michelangelo, né? Então isso criou uma visão antropomórfica de Deus. Antropomórfica quer dizer a imagem e semelhança do homem. E é interessante a gente partir desse ponto, porque aí nós vamos compreender melhor por que cada sociedade na face da Terra tem uma visão de Deus diferente. Então vou pegar agora o trabalho que a gente combinou com o nosso grupo, e se você quiser repetir isso e dar uma pesquisadinha na internet para cada um deles, acho que vale a pena, tá? Pega o Google aí, a Wikipédia, acho que vale a pena. A Celita estudou foi a Rafaela, estudou para nós o Deus de Spinoza. E ela fez uma breve pesquisa para ver o que Spinoza compreendia como Deus. Spinoza foi da época de René Descartes, um pouco antes, bem antes de Kardec, tá? Baruch Spinoza. E o Spinoza, ele imaginava um Deus imanente na natureza. Inclusive, deve ser inspirado nele que o Camille Flammarion escreveu o seu livro intitulado Deus na Natureza. Porque para ele não fazia sentido uma visão de Deus como se Deus fosse um ser humano, um homem, né? E Spinoza, nós estamos falando, por exemplo, de sociedade europeia, tá, gente? A gente vai ver que, inclusive, o Descartes também vai trabalhar, o amigo do Spinoza, ele vai trabalhar essa ideia de Deus como inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, que já era de Tomás de Aquino também. Vamos pular, atravessar o Oceano Atlântico e partir aqui para os povos andinos, aqui na região ali do México, na região dos Andes, até o México ali, que existia a ideia de Deus, um Deus feminino, essa deusa que seria a própria Terra na sua evolução temporal, o Pátia tem a ver com tempo, então era uma deusa mãe, a Rejane pesquisou isso e trouxe para nós, a ideia de Pachamama trabalhava essa ideia, a criadora da vida, a criadora do mundo, a criadora de todas as coisas, porque para essa perspectiva, tudo que é criado vem de uma mulher, vem de uma fêmea, machos não reproduzem, portanto a criação é feminina. E aí a ideia de Pachamama, como as pessoas associam muito hoje, como uma espécie de uma deusa da terra. Quando nós vamos para o outro lado do mundo, vamos lá para a China agora. Na China, a gente vai ver a tradição associada a Lao Tse com o Tao Te Ching. E aí eles não têm uma ideia de Deus como a gente tem, um Deus criador. Para eles essa ideia não faz muito sentido. Mas eles têm a ideia do Tao. O Tao que é a harmonia, o equilíbrio que mantém o universo, a vida funcionando, os seres vivos funcionando. E a ideia é muito interessante, a gente pode perceber por aquela figura do yin e yang, onde um encontra o outro, né? E os dois se complementam. Então tem muito essa ideia da complementaridade, né? A harmonia, o equilíbrio. E por isso que eles trabalham muito expressões de corpo, lutas, danças, porque traduzem essa busca do equilíbrio e da harmonia.
As pessoas aqui no Ocidente costumam dizer que eles são ateus. É muito perigosa essa afirmação, porque ateu é uma construção do nosso imaginário. Para eles que não existe sequer essa figura de divindade como a gente pensa, não há muito por que falar em ateísmo. É a concepção de mundo e de vida que é diferente. Vamos descer um pouquinho, mudar um pouquinho o eixo e caminhar lá para a Índia. A Índia com suas tradições riquíssimas. E aí nós temos que falar na Índia em divindades, né? Porque a Índia tem um politeísmo muito rico e muito interessante. Primeiro que ela começa na trindade de Brahma, Vishnu e Shiva, onde Brahma seria o deus da criação, Vishnu seria o deus que mantém o universo funcionando, Shiva, o processo da destruição que é criativa e que tudo renova. Então, para eles, a ideia de trindade está presente na sua construção do imaginário que eles fazem de Deus. E mais do que essa trindade, cada ser humano, e lá parece que eles já conheciam o Feuerbach muito antes de ele existir, tá, gente? Porque cada pessoa cria sua ideia de divindade e pode elaborar a sua própria ideia de Deus. Por isso que lá eles têm mais de 30 milhões de deuses diferentes. E se você não acredita em Deus nenhum, ele fala, olha, cria seu Deus do jeito que você quiser, porque Deus é uma construção que é sua. E eles até têm um ditado muito interessante, se você não tiver nenhum Deus que você venere, não se preocupe, nós temos tantos deuses que há sempre um Deus velando por você. Então também é uma ideia muito bonita essa ideia do politeísmo que eles cultivam. Esse sim que foi a Celita que trabalhou. Vamos passar para a África. A África que tem uma tradição espiritual riquíssima. E por conta do processo de escravidão, essa tradição foi marginalizada, foi depreciada, ela foi, de certo modo, silenciada. E é uma tradição muito rica e que nós podemos conhecer pelas expressões do que a gente conhece sob o nome do candomblé. É claro que isso é uma palavra muito mais nossa para compreender a realidade africana, entre eles isso é muito mais rico, muito mais dinâmico, mas o candomblé que a gente conhece aqui no Brasil dá uma ligeira percepção da riqueza cultural da África no seu aspecto espiritual. E aí, para eles, quando eles falam de Iemanjá, é interessante que, mais uma vez, a criação como feminino, Yansan, Oxóssi, Ogum, o imaginário deles a respeito dos deuses que regem a vida dos homens, que criam a vida humana, que mantêm a harmonia do homem, que equilibram as forças nas guerras. Então é muito interessante o imaginário do candomblé, o imaginário africano, que é muito mais rico do que o que a gente conhece como candomblé. E aí a gente mistura um pouquinho com a Umbanda, mas a Umbanda é a criação aqui do Brasil. A Umbanda é uma religião que foi criada aqui no Brasil, inventada aqui no Brasil, por conta do preconceito do nosso espíritas com as pessoas negras, com as pessoas indígenas, os caboclos que tinham tradição dos indígenas. E aí as entidades que se manifestavam nas reuniões espíritas, se tivessem qualquer traço indígena ou traço de negritude, eram rejeitadas pelo espiritismo mais branco que se formou aqui no Brasil, mais católico. Então, com isso, o nosso amigo Zélio falou, olha, não dá para ficar assim, né? Nós estamos sendo discriminados o tempo todo. E ele achou por bem, ele recebeu uma comunicação espiritual que disse para ele, meu amigo, cria um grupo para vocês, porque vocês não vão conseguir permanecer dentro do espiritismo desse jeito. E ele foi e criou então a Umbanda, trazendo a estrutura do pensamento kardeciano e juntando isso de certo modo com as tradições caboclas do Brasil, com um pouco do catolicismo que estava incorporado nessa cultura, com um pouco do imaginário africano. E aí nós temos Olorum, que é o Deus como se fosse no lugar do Deus criador cristão, Oxalá, que eles associam muito com a figura de Jesus, e as inúmeras entidades que vão dar sentido para os caboclos, o caboclo sete flechas, o tranca-rua que protege as pessoas, protege as estradas e os caminhos. Então as entidades representam esse universo do imaginário espiritual, onde Olorum tem o papel de Deus, Oxalá tem um papel de intermediário. Mais ou menos assim, seria bom conversar com alguém da Umbanda, que eles vão ter muito mais elementos, embora mesmo entre eles não existam muita estruturação disso, né, pelo que a gente percebeu. A Flávia fez essa pesquisa para nós. Vamos pular lá para o norte da Europa, as divindades nórdicas. Quem de vocês na juventude ou na infância não se lembra de ter lido os gibis em quadrinhos sobre Thor, o deus do trovão, com aquele martelo poderoso, através do qual ele realizava todas as suas proezas? Pois é, quando a gente vai lá para o norte da Europa, entre os vikings, aqueles povos, nós vamos ver outras ideias a respeito de Deus. Tem o Odin, que é o deus supremo, e o seu filho Thor, que é filho de Odin com Jard ou Yard,
que é a representação da terra e da vida, e eles vivem no mundo, naquele mundo todo mítico dos deuses nórdicos, que são vários deuses também, e existe até a ideia do Apocalipse com o Ragnarok, que seria o fim do mundo. Os deuses gregos todo mundo conhece, Júpiter, Marte, Quirino, que são três também, à semelhança do que acontece na Índia, e mais Minerva, Ceres, deusa dos cereais, Dionísio, deus da beleza, né? E é muito interessante perceber que eles também tinham outra construção, outro imaginário, que vai se parecer com o dos romanos por conta da proximidade cultural entre esses povos, mas os romanos têm uma diferença, que para eles tinham 12 deuses principais. Zeus, que era o deus soberano que reinava no Olimpo, Zeus era Afrodite, Apolo, Atena, então eram 12 deuses principais. E aí é muito interessante perceber como que existia essa hierarquia entre os deuses e como que isso se manifestava nas relações com os homens. A Zésa pesquisou para nós o Deus dos judeus e ela achou muito interessante, porque quando a gente pensa no Deus que deu origem ao conhecimento que a gente tem hoje, do judaísmo, né, que é a nossa tradição judaico-cristã, ela achou interessante pensar na figura de Yahvé, como era conhecida pelo judaísmo antigo. Então aquela figura de Yahvé que se assemelhava muito mais a um rei, a um senhor autoritário, exigente, violento, e que tinha um povo escolhido e que esse povo que deveria governar a terra. E que para isso o seu povo, os seus eleitos, os seus escolhidos poderiam matar, destruir tudo que tivesse fora dos seus domínios, né? Inclusive promete a eles a terra melhor do Oriente Médio, que é a terra do Vale do Rio Jordão, onde ele estabeleceria o seu povo e o seu reinado. A gente vai ver que a figura de Deus que a gente tem é muito parecida com isso. Jesus até tentou dar uma quebradinha com isso, trazendo a ideia de pai, e mostrando um Deus pai, que cuida dos seus filhos, um Deus amoroso. Mas a gente ainda não assimilou, não. A gente está muito mais para o Deus Yahvé dos judeus do que para o Deus pai de Jesus até hoje. Essa é uma reflexão interessante para a nossa tradição. Isso mostra para a gente o quanto Feuerbach estava certo naquela observação dele. Não é o homem, não é Deus quem cria o homem à sua imagem e semelhança. É o homem que constrói a figura do seu Deus ou dos seus deuses à sua imagem e semelhança. Quando a gente entende isso, fica muito mais fácil a gente até delimitar e compreender melhor tudo aquilo que Kardec traz para nós. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção, que aquela questão número 1 no Livro dos Espíritos, aquela questão tudo indica que ela foi elaborada pelo próprio Kardec, tanto a questão quanto a resposta. A gente acha que aquela resposta é dos Espíritos, mas lá na primeira edição, tá, de 1857, ela aparece na verdade como um comentário de Kardec. Na edição seguinte, em 1860, Kardec joga ela para o campo das respostas dos espíritos. Mas a gente vê que é como se ele tivesse pego o comentário dele e dito assim, olha, esse comentário meu responde perfeitamente conforme os espíritos pensam. E é uma resposta que é bem dentro da filosofia, da tradição judaico-cristã, da tradição filosófica do Ocidente, aquela tradição europeia, ali com o pensamento grego e depois com o que se desenvolve na própria Europa. E aí Kardec, a gente vai ver que ele usa para compor o seu pensamento mais ou menos a ideia de todos os filósofos que o antecederam. Ele inclusive usa, está ali no livro A Gênese, naquele capítulo 2, está ali quando ele diz que Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. Ele está, portanto, usando um argumento que é do Baruch Spinoza. Para ele, a gente percebe Deus na criação. Então Kardec faz algumas tentativas de provar racionalmente, filosoficamente, como Descartes fez, como Tomás de Aquino também procurou descrever Deus através dos seus atributos, né? Então é muito interessante a gente perceber isso, porque a gente vai compreender que é um esforço de uma pessoa imersa na cultura europeia para explicar uma tradição que é presente na Europa, que é a tradição judaico-cristã. Mas Kardec não está levando em conta, para elaborar esse raciocínio seu, essa riqueza, essa diversidade imensa de construções a respeito de Deus que existe nas outras sociedades. É interessante a gente entender isso para a gente delimitar. E perceber que hoje a gente pode usar tudo isso para compor melhor, para enriquecer essa percepção a respeito do que é Deus. Aí, quando ele vai discutir a natureza divina, é muito interessante observar que o que ele está trazendo ali como atributos da divindade, ele vai listar por um, aqueles atributos da divindade são inspirados em Tomás de Aquino. Está lá na Suma Teológica. Pega aí a Suma Teológica que você acha, inclusive, disponível em PDF.
Tá no Google, pelo Google você consegue, você pode baixá-la aí e conferir lá que Tomás de Aquino faz toda aquela análise dos atributos da divindade, que depois René Descartes vai usar isso como base da sua argumentação e que depois Allan Kardec vai usar isso para compor o Livro dos Espíritos e a Gênese, onde ele detalha mais esses atributos. E está nos itens 8 a 19 aí da Gênese, do capítulo 2. E depois ele vai analisar a providência divina, lá nos itens 22 e 24, e que para mim é a parte mais linda e que a gente precisa compreender, porque ele cria uma figura muito bonita, até inspirado nas teorias dos fluidos que existiam na sua época. Imaginava fluido para tudo quanto é lado, fluido era a explicação de tudo, né? Porque eram teorias que estavam assim em franco desenvolvimento no mundo da química, da física. Então ele imagina Deus como um fluido divino, que penetra todas as coisas. Ele talvez se inspire um pouco na ideia do éter dos gregos antigos, mas que penetre todas as coisas, que está presente em tudo. E aí ele vai dizer assim, olha, imagina a natureza inteira mergulhada nesse fluido divino. E com isso ele quer, portanto, construir a ideia de uma providência, de mostrar como que Deus está presente em tudo e em todos, e nenhum dos menores atos da nossa existência foge a essa presença divina. E sob essa figuração bonita que Kardec cria, a gente pode entender que Deus está também no coração do algoz e também no coração da vítima. Deus se compadece do algoz, e aí agora a gente fazendo as nossas ilações filosóficas, Deus se compadece do algoz que está cometendo crime, tanto quanto se compadece e ampara a vítima que está recebendo o ato criminoso. Deus está no leão que persegue a gazela porque tem nela o seu alimento, e Deus está na gazela que foge desesperada para tentar preservar a sua vida e escapar do leão. Deus está em tudo, Deus está em todos. Deus está no jogador confiante que quer fazer o gol e está também no coração do goleiro que quer não deixar aquela bola entrar por todos os meios, né? Eu me lembro de uma vez uma partida de futebol onde o jogador orava e pedia a Deus que o ajudasse a fazer o gol. E do outro lado o goleiro orava e falava com fé em Deus, não vai entrar bola aqui hoje, né? Então é assim, Deus está em tudo e em todos. Essa imagem que Kardec constrói é muito bonita. Estamos nele como ele está em nós. E aí talvez até a gente possa voltar a Paulo, quando ele, naquele bonito ensaio de oração, ele fala, Senhor, em ti nós nos movemos e existimos. Ou seja, nós existimos dentro de Deus. Nós existimos juntos com Deus, integrados em Deus. E aí eu penso que hoje, que a gente já tem toda essa visão tão ampliada das diversas tradições espirituais, a pergunta que eu faço, não seria interessante a gente integrar toda essa riqueza de visão para a gente perceber a nossa compreensão de Deus e como ela se manifesta em cada sociedade, de acordo com os sentimentos, as emoções, as buscas intelectuais de cada povo? Ao invés de a gente pretender colocar a nossa explicação como regra para todo mundo, que tal se a gente pensar em como integrar essas construções a respeito de divindade existentes no mundo inteiro para ampliar o nosso entendimento a respeito de Deus? É uma provocação que eu faço e eu deixo para você. Eu sugiro que você leia todo o capítulo, ele tem figuras belíssimas, imagens belíssimas e retrata muito fielmente a tradição dentro da qual Kardec estava inserido quando escreveu esse livro. E deixo o convite para que a gente agora, em pleno século XXI, estenda o nosso olhar para toda essa diversidade cultural que existe no mundo e se pergunte de que maneira essa diversidade contribui com o meu entendimento a respeito de Deus e pode enriquecer a minha visão. De que maneira eu posso incorporar aquela ideia da harmonia do tal, para que essa ideia da harmonia possa nortear a minha necessidade também de busca de equilíbrio aqui na Terra. Ao mesmo tempo que eu compreendo Deus como inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, também essa força criadora de Pachamama. Então são ilações para a gente pensar e refletir com o tempo.